Hoje eu resolvi fazer de uma forma bem mais rústica. Eu literalmente sentei e anotei todos os tópicos que eu queria falar com vocês, um por um, porque eu quero falar com vocês de 5 pontos essenciais e que mais causam impacto na implantação de software nas empresas. A gente já implantou aqui na Prova Resultado, sem nenhum exagero, mais de 100 implantações de software durante os últimos 5 anos aí, provavelmente. A gente tem uma bagagem muito grande de como é que funciona um processo de implantação de software. E não adianta, eu já fiz vídeo de mostrar como faz todo o processo de implantação, eu vou mostrar para vocês aqui como que você planeja, como que você levanta requisitos, como que você mapeia, como é que você garante a implantação, mas eu acho que trazer para vocês uma coisa muito prática de erros que normalmente acontecem, talvez dê um norte muito rápido para vocês do que não fazer. E talvez seja mais assertivo do que ver todo o outro vídeo, por enquanto. Primeiro grande erro, olhar para o SharePoint só como um repositório de documentos. O repositório de documentos no SharePoint é uma pequena parte dele. É só a área de bibliotecas. A única coisa que você tem aqui no SharePoint de repositório de documentos é a área de bibliotecas de arquivos, que é muito boa, é muito robusta, é muito bem estruturada, mas ainda assim, você está olhando para um pedaço do SharePoint. O SharePoint pode ser uma área totalmente estruturada, por exemplo, BIs, em planners, em listas com demandas. Você pode trazer aqui para dentro manuais, vídeos. O SharePoint ele não é um site ou um repositório, ele é uma plataforma. Ele é literalmente uma plataforma para você usar com integração a outras ferramentas da Microsoft e também externas, dependendo do cenário, você consegue trazer para cá também. Automaticamente, se você olha para o SharePoint e imagina ele como um repositório de documentação, está extremamente limitado. Você está limitando demais essa estrutura. Vamos ver o que você deixa de lado aqui. Listas para gerenciar tarefas. Você consegue deixar de lado o gerenciamento do documento através de estrutura. Você deixa de lado a possibilidade de automatizar a entrada de informações no SharePoint, ou de entrada ou de análise de informações que foram registradas. Você perde a conexão diretamente com o Power BI. Você consegue trabalhar aqui dentro visões de documentação e de manualização. Você pode trazer manualização em vídeo, você pode trazer manualização através de manuais estruturados, você pode integrar o SharePoint ao próprio Vision e colocar o visual ali da edição do mapeamento. Então, assim, tem muita oportunidade dentro do SharePoint. Mas ainda assim, muitas pessoas olham para o SharePoint apenas como um repositório de arquivo. Não faz sentido isso. O SharePoint tem muita ferramenta aqui dentro, mas não o SharePoint em si. Não é eu virar aqui, deixa eu pegar um SharePoint aqui para vocês, que eu consigo editar ele. Eu consigo gerenciar a visualização de conteúdo, eu consigo visualizar várias bibliotecas de dados, eu consigo gerenciar, por exemplo, processos de gerenciamento de agenda, eu consigo gerenciar processos financeiros, eu consigo gerenciar automações, eu consigo colocar BIs aqui dentro, eu consigo colocar gestão de calendário, então tem um ecossistema muito grande aqui dentro do SharePoint. Nunca deve ser visto somente como o quê? Como um repositório. Muita gente ainda vê com repositório? Vê. E aí vem o pior ponto. Além de você pegar o SharePoint como repositório, um outro ponto muito comum é o quê? Olhar para as equipes e para a estrutura de dados como se fosse grupo do WhatsApp. Acho que é o melhor termo para explicar isso aqui. Muita gente olha para o SharePoint e para os grupos do Teams, olha para aquela estrutura de equipes do Teams e acha que as equipes do Teams é como se fosse um grupo do WhatsApp, uma área para poder criar grupos mesmo. Grupos mesmo você vai criar dentro do próprio aplicativo chat. O Teams ele tem vários aplicativos e um dos aplicativos é a gestão de equipes. A gestão de equipes ela está diretamente ligada a todo o ecossistema da Microsoft. Então você cria uma equipe, você vai criar um SharePoint, você vai criar um Workspace, você vai criar uma área de projetos, você vai criar uma área de planners, você vai criar uma área de vídeos. Todas as entregas que você tem dentro do ambiente do SharePoint, dentro da estrutura do Office 365, quando você cria uma equipe nele, você também está criando toda essa estrutura. Quando você está criando aqui essa estrutura do SharePoint, ele vai mostrar para você uma possibilidade de você gerenciar listas, como eu falei, arquivos, notas, ter um portal desse ambiente. Então, às vezes eu entro no cliente e tem assim, eu, João e Pedro. Tem uma equipe que é eu e o João. Uma equipe que é discussão do projeto X. Dá para ter essas discussões, dá para ter pequenos grupos temporários
dentro da Microsoft? Sim, dá para ter, mas a equipe do Teams não é a melhor ferramenta, sabe? A equipe do Teams é uma ferramenta muito mais robusta, ela cria várias etapas de ecossistema. Dependendo do cenário, se você achar que você precisa de equipes rápidas, você tem dois caminhos. Você pode trabalhar aqui pelo próprio chat e trabalhar em grupos, que aqui, sim, o grupos do chat ele é igualzinho ao grupo do WhatsApp. Tanto é que toda chamada que você faz, ele cria um grupo dentro do chat e você pode continuar conversando por aquela chamada. Eu acho aquilo ali fantástico, inclusive. É muito bom mesmo. Depois, você pode criar uma estrutura, por exemplo, tinha uma auditoria que a gente trabalhava que toda vez que ele ia fazer uma nova auditoria em algum outro projeto, o que eles faziam? Eles vinham aqui dentro do site de gestão de projetos, pegar o conteúdo do site aqui, e criavam o quê? Um subsite. Então eu tenho um site que chama auditoria. Toda vez que eu vou fazer uma nova auditoria, eu crio um subsite, que é um projeto daquela auditoria. E toda a gestão de documentação, de arquivos, de visualizações fica nesse projeto. Então o projeto fica meio que autônomo de todo o restante. Então o subsite, ele é uma possibilidade de você criar um ambiente onde as outras pessoas podem acessar, pode salvar coisas lá dentro. Além de salvar as coisas lá dentro, eles podem acessar, visualizar e até ajustar algumas listas. Tudo isso é gratuito, mesmo que a pessoa não tenha licença da Microsoft, ele consegue acessar. Estou fazendo um grande trabalho de reestruturação patrimonial de um cliente para falar de sucessão. Responsável pela operação dele veio aqui hoje para conversar comigo e durante a conversa a gente estruturou um SharePoint para o ambiente dele, estruturou um acesso para ele dentro do meu ambiente sem ele ter licença da Microsoft. Então, automaticamente, ele já vai conseguir acessar todo o meu SharePoint, que está dentro de uma equipe do Teams desse projeto desse cara. Nesse caso, eu não criei um subsite porque eu não achava necessário. Eu criei uma equipe, mas eu posso dar acesso ao SharePoint de forma muito simples. Então, eu tenho aqui a equipe sendo um elo de ligação, criando todos os outros ambientes de ferramenta. Workspace, SharePoints, criando espaços de trabalhos dentro do Power BI, dentro do próprio Planner. Ele cria essa massa de informações e te permite trabalhar em cima delas. Então, os grupos são uma das ferramentas mais estratégicas que existe dentro do Office 365. Aí vem o não planejar a empresa como um todo. O que eu falo de planejar a empresa como um todo? Isso se conecta com os dois erros anteriores. Quando eu falo aqui da equipe do Teams como uma centralização, quando eu crio uma equipe do Teams, eu vou criar ali um ambiente para eu poder falar de projetos, pelo Project. Eu vou criar o Workspace para falar de BI. Eu vou criar o SharePoint. Dentro do SharePoint eu gerencio arquivos e gerencio listas. Então o Teams ele vem como um ecossistema grande ali. Isso aqui são equipes do Teams, né? Até colocar o nome certo. Então eu tenho equipes do Teams aqui dentro. Por que eu falo planejar a empresa como um todo e eu ligo esse erro aos dois cenários anteriores? Às vezes eu chego numa empresa, o que o cliente pensou? Ele pensou o seguinte: eu vou criar um SharePoint da empresa como um todo, como uma intranet. Muita gente faz isso. Dentro dessa intranet, eu vou criar um ambiente de repositório. E aqui nessa intranet, o que eu vou conectar aqui dentro como meu repositório? Aí o cliente começa a fazer o planejamento de todas as pastas dele, todas as documentações que ele tem. Então ele coloca lá nível 1, vai ser setor, nível 2, aí ele coloca outra coisa, cria um repositório dentro do ambiente dele e começa ali, o nível 1 vai ser o quê? Financeiro. O nível 2 dentro do financeiro vai ser o quê? Contas a pagar. Vamos colocar até aqui para ficar mais fácil, 1.1. O 1.2, que seria uma subpasta, ficaria com CT a receber. E aí ele vai criando essa estrutura e vai criando toda uma organização de pastas, uma debaixo da outra. Só que o que ele errou aqui, e errou de forma muito clara, ele pensou na intranet como um todo e todo o repositório de documentos da empresa dentro de um ambiente só. Então aqui vai ter o financeiro, aí ele vai colocar o nível 2, vai ser o comercial, aí vai colocar o nível 3, ele vai colocar logística, aí vai colocar o nível 4, e assim, isso aqui são pastas mães, dentro da pasta mãe eu tenho pastas filhas e por aí vai. Então essa estrutura aqui, ela tem suas vantagens? Tem, você vai sincronizar só uma biblioteca. Mas mesmo assim, mesmo sincronizando só uma biblioteca, você perde todo o ecossistema do SharePoint para trabalhar. E isso conecta lá com aquela visão de olhar o SharePoint só como um repositório do primeiro tópico. Se eu olho o SharePoint só como um repositório, eu acho que isso aqui é o suficiente. Para que eu vou ter um repositório para cada setor? Se eu posso centralizar em um só. Agora, se eu vejo o SharePoint como uma plataforma, ótimo, eu não vou ter uma pasta para cada setor. Eu não vou ter um SharePoint único em todos os setores entrando e arriscar que alguém veja uma coisa que não deveria ver. Ter acesso a um documento que não deveria ter. Ou apagar um documento que não deveria nem ter acesso. Então eu crio por departamento que eu vou microgerenciando de forma mais fácil. Quando eu olho para a empresa como um todo, eu consigo ver o que cada departamento precisa.
Então, se eu sei o que cada departamento precisa, eu começo a construir um SharePoint para aquele departamento. Quando você planeja a empresa como um todo, você vai planejar que a diretoria tem uma estrutura, então você vai começar a planejar algo mais ou menos assim. No lugar de você planejar uma intranet e aqui dentro dessa intranet você ter as pastas nesse modelo aqui por departamento, o que você vai planejar? Você vai entender que, olha, aqui eu tenho o Teams. O Teams vai ser minha intranet como um todo. Dentro do Teams, eu vou ter o quê? Equipes. Aí eu vou ter uma equipe do financeiro. Dentro da equipe do financeiro, eu vou ter outras coisas, mas eu vou ter uma outra equipe aqui chamada comercial. Dentro da equipe do financeiro, eu posso ter canais. Eu posso ter um canal de controladoria. Estou pensando em empresa menor, tá? Porque senão o financeiro ficaria dentro da controladoria. Não a controladoria no financeiro. Eu não estou pensando aqui em controladoria como setor. Eu estou pensando como gestão de informação. Você vai ter um canal aqui, por exemplo, da controladoria. Você vai ter um canal, por exemplo, de tesouraria. Você pode ter um canal, por exemplo, e cada um desses canais aqui dentro, quando eu for trabalhar dentro deles, eu começo a visualizar a empresa como um todo. Cada um desses canais vai ter, por exemplo, aqui dentro, uma pasta, um repositório de arquivos. Cada um desses canais vai ter um site disponível para acessar com toda a documentação. Cada um desses canais vai ter suas próprias automações. Cada um desses canais vai ter, deixa eu ver, a sua própria gestão de tarefas. Então, cada um desses canais, olhando para a empresa como um todo, eu vou estar falando de documentos, vou estar falando de tarefas, vou estar falando de automações, vou estar falando de sites. Cada canal eu vou construir um ecossistema totalmente para ele. E aí eu olho para a empresa como um todo e eu começo a mostrar o tanto de ganho que eu tenho nessa estrutura, ao invés dessa. Por exemplo, se eu tenho aqui dentro uma estrutura só de intranet e eu crio canais privados, eu não consigo ter planner, eu não consigo ter project, eu não consigo ter várias ferramentas que eu posso ter nesses ambientes aqui. Então você começa a mostrar que cada departamento vai ter seu próprio ecossistema, ou cada canal dentro daquele departamento, você pode ir afunilando cada vez mais. E aí, quando você pensa na empresa como um todo, você vai determinar, olha, isso é departamento, isso aqui é processo. Processo, eu trato em tarefas. Setor, eu trato em canais. Departamento, eu trato em equipes. E o Teams controla o meu ecossistema. Então, um dos maiores erros das empresas é não olhar para o todo na hora de implantar o Office. Só que isso aqui, eu não estou falando só do Office. Eu posso te falar que isso aqui acontece em todos os casos. O cliente vai lá e contrata, por exemplo, o sistema da TOTUS, e no lugar dele olhar ele como algo muito maior, ele olha só como contas a pagar e contas a receber. É a mesma coisa de olhar para o SharePoint só como repositório. O cara não olha como que as ferramentas foram construídas. Então, no lugar dele olhar que eu posso ter 3 estoque, dentro do estoque eu posso ter uma rua, dentro da rua eu posso ter um prédio, dentro do prédio eu posso ter um apartamento, e posso ter um andar e um apartamento. Do que você está falando, Carlos? Quando você vai no sistema de reposição, de gestão de estoque muito complexo, ele fala o seguinte, você vai ter vários armazéns. Para você se localizar dentro do armazém, você vai definir ruas, os corredores. Para você se localizar dentro das ruas, você vai criar, que são o quê? Prateleira. Dentro das prateleiras, você vai determinar andares, que é o quê? O andar da prateleira. E dentro do andar, você pode determinar o apartamento, que são as caixas. Então, você direciona muito fácil para alguém achar algo dentro da empresa, dentro de um armazém. Só que as pessoas, no lugar de usar do jeito que foi pensado e tentar adaptar o negócio dele àquela realidade, ele começa a pegar e fala assim, então tá, então eu vou ter um armazém e cada rua vai ser um local que eu tenho de armazém dentro da minha empresa. Não. Se você tem mais de um local de armazém, você deveria ter um armazém para cada um deles. E cada armazém vai ter suas ruas. Não quero usar prédio. Ok, não use prédio, use sua rua. As pessoas não olham para o sistema do jeito que ele é. E aí entra nessa parte de não planejar a empresa como um todo. Eu vou lá implantar, por exemplo, um Proteus, que eu já passei por isso, igual eu estava contando no começo aqui. E na hora de implantar o Proteus, no lugar de eu olhar para o Proteus como um todo, e olhar, eu tenho que olhar para logística, eu tenho que olhar para estoque, eu tenho que olhar para financeiro, eu tenho que olhar para contábil, eu tenho que ver como essas coisas se integram, eu tenho que olhar para vendas. Eu limito meu olhar em algumas coisas, planejo a implantação de uma forma muito simplificada. E aí sempre vai dar erro. O Office é a mesma coisa. Isso casa muito bem com o quê? Com o quarto grande erro. As empresas não capacitam os gestores antes de implantar a ferramenta. Você vai implantar uma ferramenta e o gestor não sabe que essa sua ferramenta pode, por exemplo, fazer um BI desse tipo. Você vai implantar, por exemplo, um Proteus? Ou melhor,
você vai implantar um CIGAM. E o seu CIGAM vai ser implantado numa empresa de gestão de projetos. Só que você não foi lá no time de projetos e falou, olha, time de projetos, o CIGAM tem um Kanban. E desse Kanban, você pode determinar o projeto e na hora que você for pedir uma despesa, você pode linkar uma despesa diretamente a uma tarefa de um projeto. Se você tem uma empresa que gerencia projetos, por exemplo, de construção ou de coisa do tipo, você pode determinar as tarefas de acordo com a etapa do projeto, que fica muito mais consistente. Se você não qualificou o time de gestores para saber quais são as ferramentas, na hora que você for implantar, ele nem cogita a possibilidade de fazer isso porque ele não sabe que existe. E aí a mesma coisa da diretoria. Você tem que qualificar a diretoria para usar. Quinto ponto e penúltimo, porque o último vai ser o que era para ser surpresa, mas não vai ser mais. Tratar a troca de ferramenta, a troca de ferramenta, como essas que a gente está falando, implantar um VUB, implantar um Office, é tratar essa troca como se fosse uma troca de ferramenta e não uma transformação. Você está tratando como uma troca de ferramenta, uma transformação digital. Se eu estou saindo de uma ferramenta simples e vou para um VUB como esse, eu tenho que olhar para ele e ver como que essa ferramenta vai transformar digitalmente uma empresa. E aí sempre eu explico para o cliente nesses 4 tipos de cenários que você pode ter. Você tem um cenário onde o processo, ele acontece, mas ele não está nem sistematizado e nem virtualizado. Ele não é um processo padrão, ele cada hora funciona de um jeito, mas ele existe, é uma coisa que tem que ser feita no departamento. Você tem aquele processo que ele está sistematizado, mas não está virtualizado. Olha, chega por e-mail, alguém faz isso, essa pessoa transfere para outra pessoa, por exemplo, requisição de compra, chega sempre por e-mail, alguém analisa o orçamento, verifica se tem orçamento, aprova para a pessoa, manda um e-mail para o departamento de compras, o departamento de compras compra, devolve o e-mail, então tem uma sistematização. Tem aquele outro que não está nem sistematizado nem virtualizado. A pessoa liga a hora para pedir compra, olha ela mesmo compra, olha ela manda e-mail. Você tem um processo que ele já está sistematizado e está virtualizado. Ou seja, a ferramenta existente hoje já está rodando dentro dele. Então você vai ter que substituir o que já acontece aqui. Nesse cenário aqui que ele só está sistematizado, você tem que adaptar a sistematização. Tem o cenário que ele acontece, mas não tem sistema. Então você vai adequar tudo isso. E tem aquele que o processo, você nem conhece o processo ainda. Ele nem é tão claro que ele existe. É um processo meio nebuloso. Você quer trazer ele agora como um processo de fato, porque a ferramenta permite. Dá um exemplo, Carlos. Eu não tenho orçamento. Eu não tenho orçamento na empresa, e o processo nem existe. Ele não está nem virtualizado, nem sistematizado, ele nem é um processo claro. Ele não existe. Então você vai passar a existir porque a ferramenta te oferece. Então quando você vai tratar a troca de uma sistematização dessa, você tem que olhar como uma transformação digital. Pode ser que tenha processos que não existiam que você vai implantar. Isso você só vai conseguir implementar treinando a equipe. Você tem processos que existem, mas não estão sistematizados nem virtualizados, então você vai sistematizar ele primeiro, depois você vai virtualizar. Tem processos que estão sistematizados, pegar essa sistemática e adaptar ao novo sistema. Tem processos que estão sistematizados e virtualizados. Você vai olhar requisitos aqui. O que é essencial? Como que você pode fazer uma troca sem muito desgaste? Então, não trate a implantação do Office como uma troca de ferramenta. Trate como uma transformação digital da empresa.